Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Essa é a aula 6 do nosso curso Fundamentos do Mercado Financeiro, onde nós vamos falar mais especificamente sobre os fundos imobiliários. Se você caiu nesse vídeo de paraquedas, saiba que ele compõe uma playlist do meu curso Fundamentos do Mercado Financeiro. Vale lembrar que eu não te cobro nada por esse conteúdo, então é um conteúdo de qualidade e gratuito. Clica no primeiro link da descrição, onde você vai poder acessar o primeiro vídeo da playlist e assim vir aprendendo muito mais. Lembrando que nós já passamos pelos investimentos de renda fixa CDB e Tesouro Selic, LCI e LCA também de bônus, que eu expliquei para vocês, e agora estamos falando sobre as rendas variáveis, sobre as ações e sobre os fundos imobiliários, como vocês vão ver nesse vídeo. E se você está se sentindo mais confiante para poder começar a investir, sentindo que esse conteúdo está ajudando você, já clica no botão de gostei e se inscreve no canal para você não perder mais nenhum vídeo. Então, bora para o conteúdo do vídeo. Se você quer saber tudo sobre fundos imobiliários e saber como eles funcionam de fato e não apenas saber que você está investindo num fundo imobiliário, fica comigo até o final que eu vou fazer várias simulações muito interessantes. Então, como nós podemos ver aí, os fundos imobiliários eles também são negociados na B3, porém eles já tratam aí de empresas que vão mais para o segmento imobiliário. Como nós vimos, assim como nas ações, os fundos imobiliários também são negociados nas corretoras. Então vocês vão ver que é muito semelhante quando a gente fala de fundo imobiliário e de ações. Caso você não tenha assistido a aula anterior sobre ações, temos aí a Clear, a Rico, Nuinvest, Inter, C6 Bank e XP como alguns exemplos de corretoras ou de instituições financeiras também que atuam como corretoras, né? E dá para se negociar. E elas fazem justamente essa intermediação da nossa compra das ações, dos nossos aportes, com a B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil e é onde de fato ocorrem essas negociações. Indo mais adiante, para a gente poder se familiarizar com os códigos dos fundos imobiliários, vocês podem ver que ele é muito semelhante, porém todos eles vão terminar com o número 11. Então, o XPML aqui é um exemplo, né? É o ticker da empresa. As primeiras 4 letras representam o nome da empresa e o número 11 identifica que é um fundo imobiliário. Lembrando, caso você veja uma ação, uma empresa que não tem nada a ver do segmento imobiliário, com o final 11, significa que você está comprando ações ordinárias e preferenciais. Se você não sabe o que é isso, clica no segundo link da descrição para poder assistir a aula anterior. Então, o número 11, no caso de fundos imobiliários, remete a empresas do setor imobiliário. Quando a gente está falando aí de fundos imobiliários, existem dois principais segmentos que eles investem, que são os fundos de tijolo e os fundos de papel. Quando falamos de fundos de tijolo, eles estão investindo realmente em propriedades, em coisas físicas que estão ali, como shoppings, galpões logísticos e lajes corporativas. Aqui tem alguns exemplos, né? Lembrando que nenhum dos tickers, nenhuma das empresas que estão aparecendo aqui são indicações, são apenas exemplos para vocês se familiarizarem. Para exemplificar melhor, quando você vai num shopping, por exemplo, tem diversas lojas, certo? Aquelas lojas elas pagam aluguel para poder funcionar ali. Então, quando você compra um fundo que investe em setores de shopping center, significa justamente que eles constroem prédios e alugam aquelas lojas para as pessoas, para empresas que querem trabalhar ali dentro. Então, quando você investe num fundo que investe em shopping center, significa que você vai receber uma parte daqueles aluguéis que as empresas pagam para estar funcionando ali. Da mesma forma, seguem os galpões logísticos, né? Aqueles galpões grandes que guardam encomendas da Amazon, do Mercado Livre, de outras empresas que são de fora ou daqui mesmo do Brasil. E lajes corporativas, que são prédios bem desenvolvidos, bem estruturados, justamente para também alugar como sede ou como ambientes para outras empresas que precisam de um prédio comercial, que precisam fazer reuniões. E os fundos de papel são aqueles fundos que investem em debêntures, CRIs ou CRIs, como alguns falam, e LCIs. Eu não vou especificar aqui a fundo como funciona cada um desses investimentos. LCIs nós já vimos na aula passada, mas também não é tão comum de fundos imobiliários investirem em LCIs, justamente porque pessoas físicas também podem investir em LCIs e são isentas de imposto de renda, né? Então, eu acho que não é muito viável para um fundo investir em LCIs, mas ainda assim tem fundos que investem em LCIs. Nós vimos na aula passada a LCI, LCA, letras de crédito imobiliário e letras de crédito de agronegócio. Se você não assistiu essa aula, é importante também, então assista, porque até ao invés de você intermediar por um fundo imobiliário, você mesmo ali diretamente investe em LCIs.
E eu vou explicar aqui brevemente como funcionam as debêntures e os CRIs. As debêntures nada mais é do que uma empresa que está precisando fazer, seja uma obra ou seja pagar alguma dívida, está precisando de dinheiro e ao invés de recorrer ao banco, que tem um juros muito alto, ela recorre a pessoas que querem investir naquela empresa. Então ela cria esses títulos públicos, onde pessoas podem investir e emprestar o dinheiro que ela precisa. Então você vai receber de volta ali o que você emprestou, seguido de alguns juros. Mas lembrando que não tem a proteção do FGC. Então, tanto as debêntures, se você mesmo investir as debêntures por fora ou através de um fundo imobiliário, não tem proteção do FGC, que é aquele seguro que eu falei para vocês, de até R$ 250 mil por CPF, que o Fundo Garantidor de Crédito garante que você receba caso aquilo ali quebre, caso tenha alguma crise e o fundo não consiga te pagar. Então, não tem esse seguro. E as CRIs, é um pouco mais complexo, mas ainda assim segue o raciocínio comigo que vocês vão entender. Aqui temos uma construtora, né, uma empresa de construção civil, e ela quer construir num determinado lote que ela comprou casas para poder vender, mas ela não tem dinheiro. Então, o que ela faz? Se você vê aí em algum, por exemplo, aqui na Via Lagos tem se não me engano é Riviera, o nome do lote. Eles cercaram, criaram a fachada, mas não foi para frente. Muito provavelmente estão esperando investimentos. Aqui você vai entender como é que isso funciona. O que ela faz? Ela divulga a planta, então busca pessoas como eu, como você, que estão ali querendo comprar um imóvel e vende para essas pessoas a planta desse projeto. Quando a construtora recebe a validação de que tem pessoas interessadas e que já firmaram o contrato para poder comprar aqueles imóveis na planta, ela busca por uma securitizadora, que é a pessoa que faz todo esse intermédio aqui que vocês estão vendo. Então ela procura uma securitizadora, mostra vamos dizer assim, né? De grosso modo, que como eu disse, isso aqui não é uma aula sobre CRIs, então eu só estou resumindo para vocês. Então a securitizadora disponibiliza todo o dinheiro que a construtora pediu e precisa para poder de fato construir e levantar lá toda a casa que ela descreveu na planta, e a securitizadora emite CRIs, que são esses títulos públicos, e procura por empresas ou por pessoas como nós que queiram investir. Então, quando você está investindo num fundo imobiliário e esse fundo imobiliário investe em CRIs, quer dizer que eles estão confiando que pessoas que estão pagando pelos financiamentos de fato vão pagar. Então, o grande fator de risco desse segmento é justamente as pessoas que pagam aí os financiamentos de seus imóveis passem a não pagar ou aconteça alguma crise econômica, desestabiliza todo esse setor. Então, a partir do momento que você financia o imóvel, que a pessoa financia o imóvel, ela não está mais pagando para a construtora, ela já está pagando diretamente para a securitizadora. Espero que você tenha entendido, e isso é um CRI. Então, aqui nós temos alguns exemplos de fundos que investem em papel, que são KNCR11, HCTR11 e MXRF11, que é um dos mais conhecidos. Espero que vocês tenham entendido, né? Só dando uma recapitulada aí, que temos os fundos de tijolo e os fundos de papel. Os fundos de tijolo, de fato, investem em propriedades que dão alguma riqueza, então, normalmente em aluguéis. Vamos colocar aí que são em aluguéis. Então, são em construções, alugando para aquelas outras pessoas. É como se você criasse aí uma casa nos fundos e alugasse para temporada ou alugasse para inquilinos. Só que aqui eles estão fazendo isso em larga escala e para setores muito mais rentáveis, que são setores comerciais que movem a economia, né? E os fundos de papel investem basicamente em dívidas, né? Se você parar para pensar aqui, uma empresa que vai estar pegando dinheiro vai ser para poder financiar uma obra, vai ser para poder financiar algum gasto, então é uma dívida que ela tem. E nas CRIs também, a gente está aqui comprando e injetando dinheiro nas CRIs e acreditando que pessoas no futuro vão pagar as suas dívidas. Então, aqui eu coloquei um exemplo para vocês poderem entender como que você alocar de forma errada o seu patrimônio. Nessa imagem aqui eu coloquei lá na nossa aula sobre ações, pode trazer uma imobilização de capital, que como eu expliquei também, é quando você impossibilita a multiplicação do capital. Então você tem ali um dinheiro com potencial de fazer ele se multiplicar, você pega, aloca ele de maneira errada, você tem um crescimento patrimonial muitas vezes, né? Porque você compra um carro, compra uma casa, mas você fica com uma conta zerada, então acaba que não vale de nada. Bom, vamos seguir aqui uma linha de raciocínio para vocês entenderem onde eu quero chegar.
Temos aqui a primeira situação, onde você vai comprar uma casa de R$ 200 mil. É até difícil achar uma casa aí relativamente boa de R$ 200 mil hoje em dia, né? Dependendo da localização, isso é muito relativo. Mas você vai lá comprar uma casa de R$ 200 mil, dá ali uma entrada de 30%, que seria 60 mil, e faz o financiamento de 140 mil. Você vai ter uma perspectiva de quitação dessa casa por volta de 20 a 30 anos, né, de acordo com a realidade aí da maioria dos brasileiros. Ao final desse período, você vai ter pagado de fato 266.420 do financiamento com os juros e no total geral mesmo 326.420. Ao final, você vai ter ali a sua casa, linda, maravilhosa, seu patrimônio de 200 mil e uma conta zerada, porque você raspou tudo para poder pagar o financiamento dessa casa. E eu não estou dizendo que você não deva comprar o imóvel, eu só vou te mostrar aqui numericamente como, a princípio, você pode se prejudicar ao mover mundos e fundos para poder correr atrás dessa linha de raciocínio, que é, na realidade, uma crença limitante que faz com que a gente ache, justamente porque a gente já nasceu ali no ambiente dos nossos pais, tem uma casa, tem alguns patrimônios, né? E esquece de levar em consideração que eles já trilharam o caminho deles para poder atingir aquela certa estabilidade. Então a gente cresce achando que a gente só vai ser estável também quando a gente tiver uma casa, quando a gente tiver um lugar ali para chamar de nosso. Então, a não ser que seja o seu sonho, como eu coloquei essa bonequinha aqui, embaixo sonhando com a sua própria casa, a não ser que aquilo seja realmente o seu sonho, vou te mostrar aqui que numericamente não vale a pena. Então, aqui é a simulação, eu coloquei no terceiro link da descrição o site, vocês podem lá fazer a simulação. Então, temos ali o valor de 200 mil do imóvel, né? Que demos a entrada de 60, 140 que foi financiado, só 126 mil foi de juros, 266.420 foi o total. Há uma taxa de juros de 0,60% ao mês, que seria mais ou menos 7,20% ao ano, que é uma taxa ok, que é até condições do Minha Casa Minha Vida, se não me engano. Então, você pagaria em 300 meses, que eu considerei 25 anos. Vamos agora aqui para a nossa seguinte simulação. Não para eu te convencer, apenas para te mostrar, para te exemplificar o que eu acabei de falar anteriormente. Então, temos aqui uma casa de 200 mil, a mesma casa de 200 mil. Se você for alugar essa casa, ao invés de comprar essa casa, você vai pagar aí por volta de 0,5% a 1% do valor desse imóvel, ou seja, de R$ 1.000 a R$ 2.000 desse imóvel, se você pegar ali um imóvel todo certinho, bonitinho. Vou fazer uma representação aqui, caso você investisse nesse fundo CPTS11, lembrando que não é recomendação de investimentos, é apenas um exemplo. Então você pega aqui esse fundo CPTS11, ele custa R$ 7,05 e paga 8 centavos por cota. Inicialmente, ali no nosso cenário, os 30% que a gente teria que ter para poder dar entrada naquele imóvel de 200 mil seria 60 mil. Pegando 60 mil, comprando desse fundo imobiliário que custa R$ 7,05, você estaria adquirindo 8.510 cotas, que te retornariam por mês R$ 680. Mas aí você pode imaginar, não estou vendo sentido nisso. Bom, inicialmente, naquele primeiro exemplo, você tem ali seus 60 mil, compra a sua casa e não tem mais nada, além de ter despesas com financiamento, manutenção, mobília e IPTU. Nesse segundo cenário, você tem os seus 60 mil, irão pagar 1.500 para poder alugar o imóvel, então vai estar descontado da renda passiva de vocês, desculpa, da renda de vocês, né? R$ 1.500. Vocês vão continuar com os 60 mil reais de vocês, porém investidos ao invés de estarem parados, e ele vai te retornar R$ 680 no primeiro mês, porque a cada mês o ideal de todo o investimento, né, de tudo que você viu até agora, o ideal é sempre, ao invés de você ficar com o que o seu investimento te retorna, você precisa reinvestir. Justamente por isso que é importante, e lá no módulo 2 a gente trabalha isso, na aula 2, o quanto que é importante você ter as suas metas estabelecidas, porque assim você sabe quando que você vai dizer assim, não, agora parou, eu não vou reinvestir, eu só vou colhendo os frutos do que eu investi. Então, no primeiro mês você vai receber 680, no segundo mês 687, no terceiro mês 694 e isso vai crescendo. Toda vez que você receber 694, você vai gastar? Não, compra mais fundos. 701, vai gastar? Não, compra mais fundos. Nessa simulação aqui vocês podem observar que eu peguei os 60 mil, coloquei lá no fundo imobiliário que custa R$ 7,05, considerei um rendimento estável ali de 8 centavos por cota e não reinvesti mais nada ao longo do tempo.
Eu só peguei o que ele me dava e investia, eu não aportava mais. Ao final de 20 anos, menos do tempo que você iria levar para poder quitar aquela casa que a gente falou lá na primeira simulação, você vai ter reinvestido, você vai ter recebido 839.907. Vamos supor que essa seja uma simulação para você chegar lá no ano 21 e dizer assim: agora eu não invisto mais, agora eu vou apenas receber os meus dividendos e trazer aquilo ali para ser a minha renda mensal. Você vai estar recebendo R$ 10.000,97. Então, você vai ter como patrimônio um pouco mais do que isso, porque você ainda vai acrescentar esses 839 mil, os 60 mil que você colocou inicialmente. Então, você vai ter um patrimônio de mais ou menos 900 mil reais, e aí você pode chegar até lá na imobiliária e dizer assim, ó, toma aqui, ó, 200 mil, agora eu vou comprar minha casa, à vista. Porque com esse patrimônio e com essa renda passiva, se tirar, subtrair 200 mil reais do teu investimento, não vai fazer muita diferença, porque você vai conquistar isso de novo muito mais rapidamente. Nessa outra simulação aqui, o cenário já muda. Porque se você fosse financiar aquele imóvel, você iria dar os seus 60 mil e teria que pagar o parcelamento, o financiamento, certo? Então você estaria ali mais ou menos R$ 1.000, pelo menos por mês, você teria que tirar do seu bolso para poder pagar aquele financiamento. Muita gente pensa assim, ao invés de pagar o aluguel, eu vou pagar o financiamento e aquilo ali uma hora vai ser minha. O aluguel, eu vou estar pagando, gastando dinheiro com o aluguel de uma coisa que nunca vai ser minha. Muita gente pensa dessa forma, né? Uma forma muito escassa até de pensar. Então, seguindo aqui os mesmos dados do mesmo fundo, o preço R$ 7,05, levando em consideração o rendimento de 8 centavos por cota, você vai ter investido 240 mil. Por quê? Você vai iniciar com os seus 60 mil, depois todos os meses você vai colocar R$ 1.000 naquele fundo. Então você vai investir, além do que ele retornar, mais R$ 1.000, que é como se você estivesse pagando o financiamento da sua casa. Em 20 anos, lá quando chegar no momento de você dizer assim, agora eu parei de investir e vou receber os meus dividendos mensais, você vai receber em média R$ 24 mil por mês. E você vai ter um patrimônio de quase 2 milhões de reais, porque além desses 1.847.678, ainda vai somar ali os 600 mil os 60 mil, desculpa, que você colocou inicialmente. Então, nesse modelo aqui, você colocou os 60 mil para investir e todos os meses colocou mais R$ 1.000, simulando que você estivesse pagando o seu financiamento, ou seja, aportando mais. E nesse exemplo aqui, você colocou os 60 mil reais e não colocou mais nada mensalmente, só colocou os dividendos que você recebia. Você percebe como tem uma discrepância, né? Quase R$ 1 milhão, mais de R$ 1 milhão de diferença só pelo fato de você ter continuado investindo ao invés de ter apenas deixado o investimento incidir sobre os teus juros. Bom, eu espero que vocês tenham entendido tudo sobre os fundos imobiliários. Se tiverem ficado com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu vou tentar responder da melhor forma. Deixe seu like se esse vídeo te ajudou a evoluir, se você agora já está doido para poder começar a investir nos fundos imobiliários. Lembrando que, é claro, né, pessoal, aqui a gente está falando de 20 anos à frente, seguindo uma rotina de investimentos. Então, não pense que é para ontem as coisas. A gente tem que ter um pouco mais de paciência para poder esperar e colher os frutos no futuro. Infelizmente, principalmente a minha geração, a gente quer viver de aparências, ou seja, a gente quer viver o agora, aquilo que as pessoas que estão já trabalhando há muito tempo estão usufruindo. E não é assim que funciona, porque se você quiser aproveitar hoje sem ter o sacrifício, você só vai estar gastando o dinheiro e não vai poder aproveitar no futuro. E aquelas pessoas que hoje você acha que não tem nada, que não tem um patrimônio, que não tem uma motinha igual você tem, vão estar muito mais tranquilas financeiramente porque elas se planejaram, mas é importante, né? Não é só você também não ter e também não pensar no seu futuro. Então, os fundos imobiliários são uma ótima opção de investimentos. Lembrando, é claro, para aqueles que já sabem um pouco mais, mas você considerou o mesmo preço do fundo imobiliário por 20 anos, você considerou que ele está pagando o mesmo rendimento. Por isso que é importante você conhecer sobre o mercado financeiro e diversificar, porque se um fundo colapsa, você tem outro. Nunca diversos segmentos vão colapsar ao mesmo tempo. Quer dizer, não vou dizer nunca, né? Mas justamente por isso que é importante você diversificar. Se um quebra, o outro equilibra e assim a gente segue investindo em busca da liberdade financeira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, tchau e até a próxima aula.